abençoa, mãe. Sua bênção, mãe. Me alimenta. Todo mundo. Em 2013, em uma viagem a Ouro Preto, conheci a Igreja do Rosário e lá tive contato com a lenda do Chico Rei. Fiquei muito encantada na época e vi ali nascer a vontade de contar a história dos lugares, as culturas, tudo isso aliado à experiência pessoal de cada viagem. Então agora em 2016, fui participar da 15ª Festa do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, em São Paulo, no Largo do Rosário. A história é a seguinte: em 1485, Diogo Cão desembarcou pela segunda vez no estuário do rio Zaire. Tinha como missão conduzir aquelas pessoas a acreditar na fé de Cristo e a fazer amizade com o rei de Portugal. Desde os primeiros contatos entre portugueses e africanos, a religião foi um dos principais mediadores deste diálogo. Para a maioria da África Central, o mar chamado de Calunga separava o mundo dos vivos e dos mortos. Portanto, atravessar a Calunga significava morrer. A cor branca significava a morte, uma vez que os homens eram pretos. Foi fácil identificar e aceitar a religião dos brancos portugueses, vindos do mar, como mais poderosa e superior do que conheciam até então. Ainda no mesmo ano, Diogo Cão partiu para Lisboa, levando consigo vários negros, que depois retornaram trajados e instruídos nos artigos da Santa Fé. E isso marcou o início de eventos decisivos para a conversão dos soberanos do Congo ao catolicismo. O batismo cristão foi entendido pela elite do Congo como uma espécie de iniciação à nova religião, que abria as portas para uma série de segredos e privilégios em termos sociais e políticos. O envio de jovens da elite conguesa a Portugal a fim de obterem educação formal e religiosa foi uma constante durante os primeiros séculos de relacionamento entre os dois reinos. A formação de um clero negro agradava aos dois lados. Portugal se interessava pela expansão da fé católica e consequente domínio cultural e político da região. E os soberanos do Congo tinham a garantia de acesso direto aos novos ritos e símbolos cristãos, independente da intermediação dos portugueses, pois acreditavam que os novos ritos e objetos sagrados fortaleciam seus poderes. Vocês estão na 15ª Festa do Rosário. Essa festa, ela levanta a autoestima do povo negro e os excluídos. Isso aqui é uma igreja de 200 e poucos anos. E na minha vida essa festa é muito importante. Eu fui o rei de festa. O rei de festa que ajuda na programação dessa festa. E eu sou o penúltimo rei, entreguei a coroa agora, semana passada, que foi muito importante. E também essa festa ajuda na preservação desse lago histórico. Traz uma tradição, traz a preservação e a elaboração do nosso povo negro. É isso. A aceitação do catolicismo não significou de modo algum o abandono de crenças antigas e dos costumes tradicionais. Os soberanos do Congo tinham sua própria cartilha de referências culturais. A poligamia, por exemplo, foi motivo de conflitos entre missionários e convertidos em várias épocas. Durante os séculos XVI e XVII, efetivamente 4 ordens religiosas participaram no movimento da propagação do catolicismo: Companhia de Jesus, franciscanos, carmelitas descalços e capuchinos. Muitas foram as edições de catecismo nas 4 línguas, Kikongo, português, latim e italiano. Mas, apesar dos esforços dos missionários, a verdadeira propagação ficou a cargo de mestres africanos, muitos dos quais instruídos em Portugal na função de catequistas. Dessa forma, tais mestres, ao traduzirem a doutrina cristã para a sua língua Kikongo, utilizaram-se, claro, de muitos filtros. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e Gente que deseja servir aos irmãos, os dons que nós oferecemos serão transformados em revelação. Com o
crescimento da população e o tráfico de escravos, as cidades africanas cresciam não só no número de pessoas, como também na diferença de classes. E essa população que, convertida ao catolicismo, tinha necessidade de praticar os ritos católicos, passou a seguir o exemplo de Portugal, se abrigando sob as irmandades, se dividindo em classes sociais e santos de devoção. O surgimento das confrarias em Portugal tiveram suas primeiras aparições no século XIII, propagando-se para as terras conquistadas pelo Império Português a partir do século XVI. A finalidade primordial desse tipo de associação era dar assistência material e espiritual a seus membros, bem como promover o culto ao santo de sua devoção. Atendiam às necessidades de seus associados, não apenas através de uma prática caritativa baseada no amor ao próximo, como forma de segurar a salvação individual, mas também através da orientação doutrinal dos fiéis, do estímulo da procura dos sacramentos, do culto dos mortos e do exercício de outras atividades devocionais e piedosas. Tais irmandades se revelaram legitimando hierarquias e diferenças sociais, mas não deixaram de exercer papel relevante na construção da identidade dos grupos que elas representavam, do mesmo modo que reforçaram os processos de integração, principalmente em torno das festas e celebrações religiosas. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário apareceu em Lisboa, no Mosteiro Dominicano, em 1460. Inicialmente parecia ser de devoção tanto de pretos como de brancos, mas a identificação maior dos primeiros com seu culto foi gradativamente afastando os outros, tornando-se quase que exclusivamente confraria de pretos libertos ou escravos, africanos ou crioulos. Sim, Portugal foi o grande difusor do culto no âmbito das Irmandades, mas também foi por meio da África que o Rosário passou para o Brasil, pois se mostrava um caminho fácil e muito popular de contato entre a Igreja e o mundo dos escravos negros, além de servir como instrumento de subjugação dos senhores dos escravos. Conta-se que um dia Nossa Senhora apareceu no mar e, depois de várias tentativas de sacerdotes e músicos brancos, ela se deixou atrair pelos tambores africanos. Para James Sweet, os símbolos católicos foram transformados e integrados às religiões e às visões de mundo africanas. Portanto, as crenças africanas não foram destruídas pelas influências do cristianismo ocidental. Elas absorveram e reinterpretaram ritos, práticas e visões de mundo católicas, mas não foram suplantadas. Isso foi possível devido ao fato de que ambas as culturas aceitavam, por exemplo, as revelações como formas de contato entre o mundo dos vivos e o outro mundo. Ao longo dos séculos, as Irmandades do Rosário dos Homens Pretos construíram igrejas em diversos lugares do Brasil. Minas, Bahia, Pernambuco são lugares de forte tradição da Irmandade. A força dessa Irmandade atravessou os mais de 300 anos de história no Brasil e ainda hoje é um alicerce da luta pelo empoderamento dos negros. O essencial dessas confrarias ou irmandades é a sua íntima conexão com as cerimônias da coroação dos reis negros. No Brasil temos a figura lendária de Chico Rei ou Calanga, rei Congo dos Kikuyos, que foi trazido como escravo juntamente com sua corte no princípio do século XVIII. Diz a lenda que Chico, por ser um bom trabalhador e ter tido a sorte de pertencer a um senhor caridoso, obteve a permissão de trabalhar em seus dias de folga em uma mina abandonada, onde encontrou um veio de ouro que o tornou um homem rico. Alforriou-se, fazendo o mesmo com seu filho e pouco a pouco com o restante do seu povo, chegando a formar um pequeno estado Congo dentro da sociedade mineradora nos moldes da Organização Africana. A primeira festa organizada por Chico Rei em louvor à Senhora do Rosário ocorreu na igreja de Santa Ifigênia e Nossa Senhora do Rosário de Alto Cruz, na antiga Vila Rica, em 1747.
As festividades do Congado, nome genérico dado aos diversos grupos vinculados ao culto dos santos de devoção dos negros, aparecem então sob forma de reprodução simbólica da história tribal. Com a coroação dos reis do Congo, as trocas de embaixadas e a representação das lutas entre as monarquias negras e destas contra o colono escravizador. De Vila Rica, a tradição festiva africana disseminou-se por todo o território de Minas Gerais e também em alguns estados do Brasil. Os reis do Congo eram escolhidos por eleição geral procedida entre os próprios negros. Tinham a sua corte, os seus secretários, mestres de campo, arautos, serviço militar. Cada cabeça de comarca possuía o seu rei e a rainha, e após a eleição era feita a cerimônia solene de coroação e posse no dia da festa de Nossa Senhora do Rosário. A salva de palmas. Tais ritos praticados dentro dessas igrejas foram um fator determinante não só para amenizar o sofrimento pela escravidão compulsória, mas como defender politicamente a identidade negra. A missa afro é muito festiva e colorida, emociona e cativa quem estiver assistindo. Além de ser um marco da resistência negra, o ritual da missa afro e a coroação dos reis mostram um momento de real ligação entre as religiões e, acima de tudo, com o sagrado. Viva os que foram coroados. Viva os que estão sendo. Viva os que já se foram. Viva os que estão. Viva os que virão. Salve Maria! Faço parte do grupo do Bloco Afro do Bademim, do corpo de dança. Nele eu represento o Yansan, que é a Rainha dos Ventos. Para mim é muito importante, eu faço parte desse trabalho há 10 anos e foi através dele que eu comecei, que eu descobri também a dança africana, outras danças negras, danças da diáspora, e me trouxe também o fortalecimento e aprofundar também minha identidade negra, meu empoderamento enquanto mulher negra, através do meu corpo, através do tambor. Então esse espaço para mim é muito caro porque através dele dia a dia eu empodero a mim mesma e contribuo no empoderamento também de outras mulheres negras também. As festividades duram dias. Muitas atividades são oferecidas, desde oficinas a apresentações de grupos culturais afros, que, nascidos ou não da tradição do Rosário, trabalham em prol da preservação da cultura africana e da luta contra o preconceito.
já tem 12 anos, ele foi fundado em 2004, após umas oficinas que fizemos de toque dos orixás masculinos e femininos, e foi feito o primeiro carnaval em 2005. A missão do bloco é empoderar o empoderamento das mulheres, né, em geral, brancas, negras, orientais, principalmente, claro, a mulher negra, e também a gente trazer para a rua a cultura afro-brasileira, a cultura africana, que ainda é vista com um olhar distorcido e com bastante preconceito e racismo, né? E para mim esse grupo foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali eu descobri o meu talento de produtora, que eu não trabalhava com isso, e fora isso também conhecer toda a história dos meus ancestrais, isso não tem preço. Além da experiência sagrada, fica nas celebrações do Rosário a lição dessa pequena parte da cultura afro e ainda a atual luta pelo empoderamento dos negros e negras em nosso país.